pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e hoje eu quero resolver uma questão, aliás, serão algumas questões, mas eu quero me deter, se possível, em cada vídeo, uma questão para a gente poder aprofundar um pouco mais o nosso estudo em relação aos vírus, tá? Bom, eu já tenho um vídeo a respeito disso, falando da estrutura e do funcionamento dos vírus. Hoje eu quero apenas me deter à questão propriamente dita, tá? Então, para começar, eu quero que vocês observem essa questão que foi utilizada, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, ok? Então ela está dizendo assim: atualmente muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a febre amarela, tá? Inclusive aqui no Brasil, né? Nesse primeiro semestre de 2018, tá? O possível retorno da varíola, que é considerada extinta, né? Graças ao controle por conta das vacinas, das campanhas de vacina, porém ainda existe o risco de um retorno. E mais recentemente a SARS, tá? Que é uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Que é o significado dessa sigla. Todas elas são causadas por vírus. Sobre esses organismos é incorreto afirmar que. Então a gente tem que achar aquilo que não está certo nas afirmativas que vem logo abaixo. Então vamos começar vendo aqui a primeira. Está aqui, ó, na letra A. São os vírus, no caso, estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA. Pois bem, olha só. Aqui, o que está errado, estruturalmente semelhantes às bactérias. Bom, a gente sabe que os vírus são estruturas biológicas acelulares, ou seja, eles não são células, e as bactérias são células. Então é errado dizer que são estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA como material genético, tá? Então aqui ele está dando estruturalmente semelhantes às bactérias. Está errado. Podendo apresentar DNA ou RNA, isso tudo bem, está certo, como material genético. Porém, bactérias são células. Células antigas, tudo bem, são células procariontes, que sequer têm um núcleo organizado por uma membrana, né, nuclear, que é a tal da carioteca, mas não são comparadas aos vírus. As bactérias são muito mais complexas do que os vírus. Portanto, a alternativa certa dessa questão é logo a alternativa A. Tá certo? Bom, mas nós vamos olhar as outras alternativas, porque elas vão servir para a gente recordar algumas coisas de vírus. Por exemplo, na alternativa B, apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico. No ciclo lítico, determinam a destruição da célula infectada. Exatamente, o ciclo lítico, o vírus, ele coloca dentro de uma célula o seu material genético, DNA ou RNA. Lá dentro existe uma modificação do metabolismo celular que passa a trabalhar também para o vírus, e dentro da célula acontece a produção de novos vírus. Esses vírus vão encher a célula e depois eles vão sair da célula, causando a lise, a quebra da célula. Isso pode acontecer de uma vez só ou pode acontecer aos poucos, não importa, mas aí a célula ela é destruída. Isso é o ciclo lítico. Ou o lisogênico. Lisogênico é quando o vírus ele
coloca o seu material dentro da célula hospedeira, esse material genético do vírus se incorpora ou se junta, se une ao material genético da célula, e aí então a célula não sofre naquele momento, tá? Mas toda vez que o material genético da célula duplicar e a célula fizer uma mitose, né, ela vai multiplicar também o DNA viral. Ou seja, o DNA viral vai ser replicado várias vezes enquanto estiver associado ao DNA da célula. As células não serão prejudicadas naquele momento, mas a qualquer momento pode acontecer uma produção viral muito grande dentro da célula hospedeira, levando a célula hospedeira à morte. Então, a B está certa, tá? Vamos ver a C. A B está certa. Letra C. Os vírus comandam o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas de seu capsídeo e duplicação do seu material genético. Exatamente. O vírus ele é formado pelo material genético, que é DNA ou RNA, envolvido por uma cápsula proteica, que a gente chama de capsídeo, e eventualmente ele pode ter uma outra camada, uma outra membrana, que é lipoproteica, e que nesse caso ela é formada por quê? Por membranas das células hospedeiras que são sequestradas durante a saída do vírus. Portanto, aquilo que a gente chama de envelope viral não é obrigatório em todos os vírus, tá? É uma característica opcional, uma membrana a mais que o vírus pode ou não ter. Então essa alternativa também está certa. Depois, letra D, olha só, apresentam a enzima transcriptase reversa, quando tem RNA como material genético, que produz um DNA viral para ser integrado ao DNA do hospedeiro. Essa alternativa está certa, mas vale a pena lembrar que essa enzima transcriptase reversa, repara no nome, transcriptase, vem de transcrever. Ase é a denominação de enzima, né? Ase. Então é uma transcriptase, uma enzima que faz a transcrição do material genético. Acontece, gente, que o vírus, quando ele tem o RNA, ele é chamado de retrovírus, tá? Que dá uma ideia para a gente de retroceder, de fazer ao contrário, o movimento contrário à dinâmica natural da célula. Isso quer dizer o seguinte: geralmente o DNA faz um RNA, certo? Mas como esse vírus ele tem um RNA como material genético, ele usa o RNA dele para produzir um DNA só dele. Por quê? Porque se ele tem o RNA, como é que ele vai fazer tudo que ele precisa? Seria interessante ele fabricar vários RNAs, né? Então, para isso ele precisa de um DNA viral. Então, ele faz o trabalho oposto ao que os vírus de DNA fazem e ao que as nossas células fazem. Por exemplo, ele coloca o material genético dele, RNA, dentro da célula, depois, ele, junto com esse RNA, ele coloca a enzima transcriptase, que vai transcrever o código genético do RNA viral, e com isso ele vai usar aquelas bases livres do DNA da célula para fabricar um DNA só para o vírus. Esse DNA viral vai colar no DNA original da célula, e toda vez que a célula fizer um RNA para a própria célula, vai acabar fazendo também para um vírus. Então ele vai usar o equipamento genético da célula para fazer material genético para o vírus. E assim a célula vai trabalhando para o vírus, tá? De uma forma incontrolável pela célula.
tá? Então, por isso essa enzima ela é tão importante para o vírus, ok? Essa alternativa também é certa. E a última alternativa, essa alternativa E, são parasitas obrigatórios, mas alguns podem sobreviver cristalizados por muitos anos. O que quer dizer isso? Ao considerar o vírus como um ser acelular, significa dizer que ele não tem metabolismo. Se ele não tem metabolismo, ele precisa de uma célula para usar o maquinário celular, ou seja, as estruturas biológicas da célula, as organelas celulares, elas não estão presentes no vírus, porque o vírus não é célula. Então, para o vírus fazer o mínimo, que é a reprodução, ele precisa usar o material que está dentro da célula. Então, ele invade a célula, o seu material genético, e usa todo o equipamento celular a seu favor, tá? Então, essa situação faz com que eles sejam parasitas obrigatórios, né? Parasitas obrigatórios, intracelulares, né? No caso do material genético. E quando ele está fora da célula, o que acontece? Ele não se comporta como um ser vivo. Ele não sofre reprodução quando ele está fora da célula. E muitas vezes, fora da célula, o vírus se comporta como uma estrutura bruta, como se não fosse um ser vivo. Ou seja, ele pode se cristalizar e permanecer assim por muitos anos, como alguns estudiosos dizem, até séculos. Ok? Bom, gente, então esta é a questão que eu queria comentar com vocês. Depois eu volto com mais alguma questão referente a vírus, tá bom? Até lá, obrigado. Tchau.